Essas medidas do governo para conter a alta dos combustíveis estão atuando como um freio de mão. Essa é a avaliação do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Segundo o Instituto, as medidas do governo impedem os preços astronômicos, mas não têm força para trazer os valores de volta aos níveis de janeiro. Na avaliação do IBPT, o custo de energia em 2026 se tornou um problema estrutural que a política tributária sozinha não consegue resolver. É sobre isso que a gente conversa agora com Gilberto do Amaral, que é presidente do Instituto do IBPT e que já está aqui comigo nesse momento. Meu querido, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação, Gilberto. Oi, bom dia, Débora. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores. Gilberto, vocês falam sobre essa questão dessas medidas agora surgirem realmente como um freio de mão. Mas a gente ainda tem muita incerteza sobre quanto tempo deve durar essa guerra. Tem muita imprevisibilidade sobre o que a gente deve ter aí pela frente. E esse é um freio de mão que tem um custo fiscal, né? Então, o modelo que a gente tem agora desse freio de mão, dessas medidas, ele é sustentável na sua visão? Bom, primeiro, vamos à evolução do preço dos combustíveis. Nós vínhamos com uma queda dos combustíveis, dezembro para janeiro, janeiro teve uma pequena alta, em fevereiro caiu. Eclodiu a guerra. Quando ela eclodiu, os preços dispararam. O diesel subiu mais de 30% em regiões como Norte e Nordeste, quase 20% em regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste. O governo adotou medidas como desoneração de PIS e COFINS, como a questão das subvenções, no sentido de frear mesmo, que o governo fez, a medida acho que foram eficazes nesse sentido, foram para ser um freio, estancar aqueles aumentos muito elevados que nós estávamos tendo. E com isso, os preços nas 2 primeiras semanas de abril se estabilizaram. Agora, nós temos um impasse na liberação do Estreito de Hormuz. E isso gera uma insegurança ao mercado. Então, se essas medidas do governo vão continuar a dar efeito, ou pelo menos segurar os preços, apesar de em patamar alto, mas segurar os preços, nós não sabemos por causa que é algo que independe da vontade, seja do governo, seja dos agentes aqui no Brasil. Uhum. Agora, Gilberto, medidas para segurar, tentar amenizar a alta do preço dos combustíveis, tentar aliviar, podem, obviamente, também aliviar a inflação, mas também podem gerar muita dúvida sobre o compromisso fiscal e até mesmo sobre o comportamento dessa inflação, né? Na sua visão, na sua avaliação, o mercado começa já a avaliar esse tipo de impacto nesse momento? Sim, é um fato de que esse aumento no preço dos combustíveis leva a um aumento da inflação. Então, nós já vamos sentir na inflação do mês de março, acho que ela se repete também no mês de abril. Então, a inflação é algo já posto. Em relação eh, aos reflexos dessa política fiscal, eu acho que ela também comprometerá muito do que havia sido planejado para o ano de 2026. Então, temos impactos fortíssimos, e não há uma perspectiva no tempo disso se acomodar. A nossa, a nossa expectativa é que, resolvida a questão da guerra, ainda os preços vão ficar muito voláteis e em patamares altos, para daí ir caindo
lentamente, porque os agentes econômicos, eles ficam inseguros e eles vão precificando eventual aumento do preço internacional do petróleo. Agora, Gilberto, a gente sabe que a conta uma hora chega, né? Ela chega depois, a dúvida é sempre onde chega. Ou seja, quando essas medidas perderem validade, existe, na tua visão, algum risco de um efeito rebote nos preços, né? O consumidor pode acabar pagando mais caro lá na frente por esse alívio que tem sido dado agora? Bom, primeiro, o consumidor já está pagando, né? Infelizmente, já está pagando esse aumento, seja na bomba, a hora que abastece, seja no transporte, e o Brasil depende muito do transporte rodoviário. Então, com isso, esse aumento no preço dos transportes se reproduz também no arroz, no feijão, em roupas, em calçados, enfim, tudo aquilo que é no transporte coletivo, em tudo aquilo que as pessoas utilizam. Para o futuro, sem dúvida alguma, nós teremos esse efeito rebote, porque demorará para que haja uma equalização desses preços. Haverá uma demora, nós não teremos uma queda. Mesmo que a guerra ela acabe logo, nós não teremos já uma acomodação geral dos preços. Então, os preços, quando eles sobem, eles depois levam um tempo para voltar aos patamares anteriores. Então, sem dúvida alguma, é um grande desafio que nós teremos nos meses seguintes aí para a economia brasileira. Agora, Gilberto, você avalia nesse momento, com essas medidas do governo, algum risco de distorção quanto à questão da competitividade, especialmente frente à importação de derivados, Gilberto? A gente pode acabar desorganizando o setor a médio prazo, porque a gente ainda tem um diferencial importante, uma defasagem importante, uma necessidade ainda de importação para poder dar conta, né, dessa demanda interna e muita preocupação por parte dos importadores quanto a essa diferença, né? O quanto que esse preço vai realmente se tornar competitivo e a partir de que momento esses importadores tomaram a decisão de comprar mais caro para aqui dentro segurar preços, enfim. Qual que é a tua avaliação em relação à distorção e a impactos quanto à competitividade, principalmente na importação dos derivados? Bom, nós temos o efeito principal, que é a importação do petróleo, porque o preço internacional está mais alto do que o preço interno. Então, os importadores eles não estão conseguindo colocar esse petróleo dentro do país a preços que consigam suportar. Por isso, do subsídio governamental na importação, para amenizar essa defasagem. Existe um efeito indireto que já são em produtos que também dependem muito da importação, como, por exemplo, os fertilizantes, que nós estamos, além do aumento assim consistente no preço do produto, nós também começamos a enfrentar uma dificuldade na importação. E nós temos safras aí para um futuro breve que devem começar a ser plantadas nos próximos meses. Então, também esse descasamento do preço do petróleo, né, que impacta toda a economia, também com a dificuldade na importação de produtos indispensáveis para a nossa economia. Como, por exemplo, falei, os fertilizantes, mas existem outros derivados que nós também importamos, derivados de petróleo, lubrificantes também poderão ter um impacto aí a curto prazo da questão desse preço. Então, infelizmente, a guerra ela vai desajustar os preços da nossa economia. Perfeito. Quero muito agradecer aqui Gilberto do Amaral, que é presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Obrigada aí pelas análises. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais.